que descia do céu. Tanto quanto em outras passagens também de crônicas que aparecem que quando desce o fogo de Deus ou a fumaça de Deus enche a casa da sua glória. Essa passagem também é uma passagem muito importante para nós vamos fazer uma comparação. E muitas pessoas elas vão dizer, irmão Sandro, ou em outras situações vão falar, pastor, eu não vejo mais isso, dentro da casa de Deus. Eu não vejo o fogo descer dentro da casa de Deus. Faz tempo que eu não vejo a glória de Deus se manifestar na sua casa. Depois que o pastor faz uma oração, depois que o presbítero faz uma oração, eu não vejo isso. E é uma coisa para a gente ficar pensando: será que eu não estou conseguindo sentir? Será que é por causa da oração do pastor? Será que é por causa da oração do irmão Sandro ou da irmã Rose que prega, ou do outro que prega aqui, que ora, e não acontece fogo, línguas de fogo caírem do céu, e a glória de Deus encher a casa, a ponto que toda a igreja se dobre e se curve com seu rosto na terra e louve e adore ao Senhor? Glória a Deus. E é uma coisa para a gente ficar pensando, porque depende, a glória de Deus dentro da casa de Deus, ela depende não só do pastor, não depende só do obreiro, mas depende de toda a igreja, que quando entra por aquela porta, tem a responsabilidade de colocar o seu joelho diante do altar e glorificar o nome de Deus. Senhor, eu estou aqui para te adorar, eu vim trazer a minha adoração, eu quero que se manifeste a tua glória nesta casa. Ô glória, maravilha, Jesus. Eu quero, maravilha, porque a tua palavra fala que quando eles oravam, descia fogo do céu. O teu poder era manifesto. Eu vejo coisas maravilhosas dentro da igreja. Eu sinto a presença. Aleluia. Quando nós estávamos aqui há pouco tempo louvando aquele hino, e que eu não posso me ver sem a tua presença. Como é que é o hino agora? Eu não consigo me imaginar sem a tua presença, Senhor. O salmista Davi, ele disse: Senhor, olha, eu peço que tu cubra todos os meus pecados, as minhas transgressões, perdoe todos e não afaste de mim o teu Espírito, porque eu não me vejo sem a tua presença. Oh, glória. Eu não consigo caminhar sem a tua presença. Aleluia, Deus. E esse é o pensamento que nós temos que ter todos os dias ao nos levantarmos. Que assim, Senhor, manifesta a tua presença. Oh, glória. Maravilha, Jesus. Manifesta, Senhor, o teu poder e a tua autoridade na minha vida. Que desça fogo do céu quando eu orar, Senhor. Que a tua glória se manifeste quando eu proclamar o teu nome. Glória a Deus. Maravilha. Oh, Deus tremendo. É uma coisa para a gente ficar refletindo todos os dias. Quinta-feira eu estava aqui, enquanto a irmã Rosa pregava. E me veio essa passagem bíblica quando ela pregava. Eu disse: Senhor, na próxima oportunidade eu quero falar neste lugar que o teu poder e a tua glória ainda se manifestam dentro. Oh, glória. Ainda que muitos desacreditem, ainda muitos que dizem: eu não vejo mais. Eu vejo o poder de Deus dentro desta casa. Eu vejo a glória de Deus dentro dessa casa. Ainda que fisicamente não desça fogo do céu, mas o fogo do Espírito está aqui. Glória. Maravilha, Jesus. Eu sinto a brasa arder. Eu sinto o poder de Deus nesse lugar. Porque almas se libertam, vidas são salvas, correntes são quebradas, cadeias caem por terra quando o povo de Deus ora. Aleluia. Oh, glória. Ainda que fisicamente com o seu olho você não consegue ver, mas espiritualmente cadeias estão sendo quebradas. Eita glória. Maravilha. O fogo está consumindo. O fogo é um fogo consumidor que não se apaga. Aleluia. É um fogo que entra no nosso coração
e que aquece a nossa alma e diz: ei, aqui é só uma passagem, aqui é só um ensaio. Oh, Deus porque vivo. lá no céu vai ter muito mais poder, vai ter muito mais glória, vai ter muito mais louvor. Ô, glória. Maravilha, Jesus. Nós precisamos olhar seriamente para esse tipo de passagem bíblica e trazer para os nossos dias, fazer com que isso se manifeste. E não fique esperando que o presbítero Fernando, que está lá na porta, vai levantar a mão e já vai descer fogo do céu. Não fique esperando por qualquer pessoa que faça isso, não. Você é que tem que buscar primeiro. Ô, glória. Nós vamos ler no versículo de Mateus 16:33, assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas são acrescentadas. Se você quer ver fogo descer do céu, ei, busca o reino de Deus, busca a sua justiça. Vai descer fogo, vai ter glória, vai ter poder, vai ter autoridade. Demônios vão cair, cadeias vão quebrar, pessoas e almas vão ser libertas. Glória. Você crê nessa palavra, amém? Amém. Pode dar uma glória a Deus bem alto. Aleluia. Maravilha, Jesus. Eu entrego essas palavras no nome de Jesus. Irmão, vamos fazer uma coisa diferente. Já tinha até deixado o playback certo, mas o Senhor está colocando no meu coração de cantar esse corinho. É um corinho muito antigo, eu ouvi desde quando eu era criança, adolescente. E aí eu vou cantar a primeira vez para o irmão pegar o jeito, e depois a gente vai cantando. Depois, se quiser bater palmas, se quiser falar em língua, se quiser pular, se quiser chorar, deixa o Espírito Santo fazer o que quiser na sua vida. Aleluia. Pega o trono da graça, os céus estão abertos, os olhos de Deus estão atentos para este lugar. Então vamos chamar a atenção de Deus nessa noite, vamos chamar a atenção dele para a nossa adoração. Vamos continuar chamando. Ô, glória. Vamos Maravilha, continuar Jesus. chamando, se entregando. Quanto mais a glória sobe, mais a glória desce. Quanto mais a gente se entrega, mais o Senhor derrama nas nossas vidas. Adolescente, isso aí também é para vocês, é muito para vocês. Se vocês querem o batismo com o Espírito Santo, continue buscando, que o Senhor vai batizar vocês. Ô, glória. Pode ser Maravilha, na casa Jesus. de vocês, uma amiga minha foi batizada dentro de casa, pode ser na igreja, numa escola dominical, igual eu fui, batizada no Espírito Santo num culto de domingo de manhã, e a glória de Deus desceu naquele lugar. E quando eu vejo o cara falando em línguas, foi maravilhoso. Maravilha, Foi um Jesus. dos melhores momentos da minha vida. Uma das melhores sensações que eu me lembro, depois do batismo nas águas também, foi maravilhoso. Maravilha, Então, Jesus. vamos continuar adorando, continuar no mesmo espírito de adoração. E o corinho é assim: deixa o Espírito Santo te envolver. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. E você vai ver a glória de Deus
sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E no versículo 14 ele diz: Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Glória a Deus. Essa passagem, essa analogia que Jesus faz nessa parábola me pega muito pelo fato de que, se a gente for estudar, eu nunca trabalhei com ovelhas, mas eu pesquisei, eu estudei, e a ovelha é um dos animais mais despreparados ou mais prontos para morrer a qualquer momento. Tem vídeos, pastor, de ovelhas se jogando no penhasco, se jogando no fogo, e eu acho interessante que Jesus escolheu um animal que mal consegue cuidar dele mesmo, que não consegue ter o controle da própria vida. Ele escolheu esse tipo de animal para fazer analogia com a gente. E eu fico pensando, porque Jesus também escolheu, pastor, a analogia de dizer que ninguém deixar de vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Então eu fico pensando, muitas vezes a gente quer ser inteligente, a gente quer ser forte, a gente quer ter o controle da vida nas nossas mãos, mas Jesus diz: enquanto tu não for igual a uma criança que depende do seu pai para comer, para vestir, para tudo, enquanto você não for igual a uma ovelha que depende do seu pastor, você não vai chegar onde Ele quer que a gente chegue. E me pegou mais ainda, o que mais eu acho interessante é que Ele diz que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E eu que nunca trabalhei com ovelhas, se eu chegar num rebanho e começar a chamar, elas não vêm. Aí o pastor delas, ele diz uma palavra e elas seguem. E muitas vezes, nós, que somos ovelhas do rebanho de Deus, não estamos mais escutando a voz dele. Muitas vezes nós estamos escutando qualquer voz e não estamos reconhecendo a voz do nosso pastor. Então que a gente possa estar atento e reconhecer, porque uma ovelha sem pastor, ela não sobrevive. Uma ovelha sem pastor, ela está à deriva a qualquer momento. Por mais que ela possa pensar que está no controle da sua vida, ela não está. Então, bom é para nós ter Jesus como nosso pastor, porque Ele diz que nos conhece e que dá a vida pelas suas ovelhas. Então que a gente possa estar atento para ouvir a voz do pastor. A irmã Iane. Aleluia.
Deus que estamos aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui nesta noite. E quando eu digo nenhum, é nenhum mesmo. É nenhum, se não fosse a misericórdia de Deus. Então só nos resta adorar a Ele em espírito e em verdade. Porque Deus nesta noite procura os verdadeiros adoradores. Então adora Ele, que essa parte é muito boa, a parte da palavra de Deus. Eu também quero agradecer ao anjo da igreja, o pastor Minivaldo, pela confiança que o senhor tem dado. Tem que falar um pouco bonito, né? Porque senão fica feio. E também agradecer a irmã Nice, que é a cara metade do pastor. Se não fosse a cara metade do pastor, o senhor não estava aqui. Eu quero até aproveitar também e agradecer a minha cara metade também, a minha esposa, que por sinal é mais bonita do que eu, né? E aí você já pode medir a beleza, né? Se ela é mais bonita do que eu, então quer dizer que a beleza é grande. Agradecer também ao líder dos adolescentes, o irmão Lucas, pela confiança. Eu sei que tem que ter muita confiança, né? Mas Deus é conosco nessa noite. Agradecer também a todo o corpo de obreiro, a toda a igreja que se faz presente aqui nessa noite. E eu tenho certeza que vocês estão num ótimo lugar nessa noite. Vocês estão no lugar certo, um lugar de adoração à casa de Deus. E esses adolescentes estão de parabéns, vocês estão de parabéns, são corajosos, viu? Porque já leram a palavra, já cantaram louvores. E eu lembro que na minha época, como adolescente, há uma oportunidade para ler um versículo. A perna tremia, que nem está tremendo agora, não mudou nada, irmão, não mudou nada, não sei porquê, mas não mudou nada. Mas o Espírito Santo é aquele que nos conforta, é aquele que nos orienta, é aquele que nos ensina. E eu estava pensando aqui pode ser um exército. Dentro desses adolescentes pode ser um exército Aleluia. De batalha, um exército de batalha, preparado para fazer a obra de Deus. Porque foram só 3 jogos desses aí que eu acredito que fizeram a Babilônia todinha mudar a atenção para o Deus dos exércitos, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E enquanto ele estava cantando, eu estava pensando assim, que se esse um hino que diz assim, ó, e outro igual não há, e outro igual não há, Aleluia. e outro igual não há. Eita, glória a Deus! Deus se faz presente nesse lugar. Se esse hino já existia naquele tempo, imagina aí os músicos, e pode ficar em Samuel, a gente já vai em Samuel. Os músicos, tudo lá preparado para cantar o que o Nabucodonosor preparou, e agora o rei diz assim, ó, é para fazer o que esses jovens pedem aí. Hoje está tudo preparado para uma festa, mas hoje quem manda é esses 3 jovens aí, ó. Aquele que adorar a outro Deus a não ser o Senhor dos exércitos, aí vai entrar naquela fornalha. Já morreu os 2 quando foi jogar ele lá. Eu acredito que se esse hino existisse lá, eles iam pedir esse hino. Então prepara os músicos aí que a gente vai cantar toda a Babilônia agora assim. E outro igual não há. E é assim que Deus se manifesta. É assim que Deus se manifesta. Vamos ler o livro de Provérbios? O livro do profeta, ou o livro do profeta Samuel. O livro do profeta Samuel. E pode ser também o livro do juiz Samuel. Ou pode ser também o livro do sacerdote Samuel. Samuel, uma só pessoa, juiz, o último juiz de Israel, sacerdote e profeta. E olha o que foi que Samuel fez. Quando ele já estava se despedindo, como juiz, ele escreveu assim. É o primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Capítulo de número 12, e o versículo do 1 ao 5. Primeiro livro de Samuel, ou primeiro livro do juiz Samuel, ou primeiro livro do sacerdote Samuel. 1 Samuel, capítulo 12, do 1 ao 5, diz assim: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci, encarneci, meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Versículo 3: Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem um boi tomei?
De quem o jumento tomei? A quem desfradei? A quem tenho oprimido? Da mão de quem tenho recebido suborno para com ele cobrir os meus olhos? E vos restituirei. Então disseram, o que disse o povo de Israel? Em nada nos defraudastes, nem nos oprimistes, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele disse, que disse Samuel, disse o povo: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: ele é testemunha. Isso me chamou a atenção, porque ao cumprimentar os irmãos aqui, eu sei que aqui tem algumas pessoas que não aceitaram a Jesus ainda, e a seara é grande, e é pouco o ceifeiro. A obra de Deus continua. O reino de Deus está bem. O reino de Deus está muito bem, porque o nome já diz tudo, o reino de Deus. Agora, as pessoas, o povo que ele quer atrair para o reino dele para trabalhar, é que não tem, né? E aí a gente precisa rever algumas coisas. Mas para aqueles que nunca aceitaram a Jesus, não tiveram essa experiência ainda, o convite está aberto. E antes de terminar esse culto, eu aconselho vocês a botar a mão no seu coração e dizer: Jesus, eu te aceito como Salvador. Porque se acontecer desse culto, antes desse culto terminar, Jesus vir buscar a igreja, infelizmente vai perder a oportunidade. Bota a mão no coração e diz: eu aceito Jesus aqui como Salvador. E eu prometo para vocês que é real. Por quê? Porque é real, porque a guerra espiritual é forte. Quer ver uma coisa? Quando se faz a pergunta assim: quem quer aceitar Jesus como Salvador? A guerra está travada. Eu passei por isso. O coração vai a milhão, suor pelo pescoço, e trava, as figuras do banco, dá vontade de subir, dá vontade de desaparecer. É porque a guerra é espiritual. O diabo não quer que tu confesse que Jesus é o Senhor da tua vida. O diabo não quer. Ele não quer. Porque ele pega as pessoas que estão nas drogas, estão nas prostituições, estão desgarradas lá sem valor e transforma. Aleluia. Liberta. Glória a Deus. Eu sou a prova viva. Disso. E o profeta Samuel me chamou a atenção, porque depois, na sua velhice, depois que ele já está com seus cabelos brancos, aproximadamente com 80 anos, ele convoca toda a congregação. E aqui me chamou a atenção, porque pela graça nós somos salvos, pelo meio da fé. E isso não vem dentro de nós, isso é dom de Deus. Porque quem somos nós? Imagine Marcelo, 44 anos, agora vai convocar todo lugar que ele passou, todos os amigos que ele passou, por onde ele passou, que foi em alguns estados que ele passou, e Marcelo convoca todo mundo que conhece Marcelo até 44 anos e diz: reúne todo mundo aí, que agora eu quero perguntar para vocês. Quem aqui eu tenho defraudado? Só aí vai aparecer os 20. Pô, defraudado vai a quem eu tenho mentido, inventado alguma mentira aí? Pô, mas uns 30 ou 20 ali, ó. A quem eu tenho enganado, a quem eu tenho falado falso testemunho, a quem eu tenho mandado uma mensagem no zap errado, a quem eu tenho discutido, a quem... Nós não somos merecedores, nós estamos salvos por meio da fé. Aleluia. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas Samuel, para Samuel falar isso aqui, teve um início. Para Samuel falar isso aqui, teve algumas atitudes que gerou os milagres. E os milagres hoje estão aqui. Responsável por essas crianças, adolescentes, que estão com seus CPUs, já com um pouquinho de coisinha ali no meio, querendo já se bagunçar. Está na hora de você se aproximar mais de Deus. Glória a Deus. Porque senão não vai pegar. As ofertas, eu estava cortando cabelo ali no cidadão aqui em cima, um jovem, 20 anos, e ele, rapaz, eu já congreguei ali na igreja que não está indo, uma nota de luz, eu conheço alguns irmãos ali, porque eu disse: isso saiu por causa de quê? Aí eu já fui falando para ele, foi as menininhas, não foi? É muita oferta, bandeja. Se você não tiver uma estrutura do começo na palavra de Deus, quando vai chegando na juventude diante, não aguenta, tem que ter base. E a base desses adolescentes aqui são os pais. Porque para Samuel ser quem ele foi hoje, começou com as atitudes de Ana. Vocês lembram que Samuel, filho de Eucana, né, morava ali nas montanhas de Efraim, e ele vinha de ano em ano a Siló fazer sacrifício. E vinha com a família.
E ele tinha duas mulheres, uma era a Ana e a outra era a Penina. E dessas duas mulheres, Penina era fértil, né? Dava filho agoidado, né? Como diz. Eu acho que se o Eucana só piscasse o olho para a Penina já engravidava. Mas a coitada da Ana estava lá, querendo um filho. E Ana chorou. Penina era aquela que maltratava a Ana, que julgava a Ana. Penina era para ter uma atitude diferente. Era para abraçar a Ana, consolar a Ana. Mas ela teve uma atitude errada. E essa atitude, mesmo sem agradar a Deus, Ana fez o que? Ana chorou. Mas Ana chorou nos pés do Senhor. Aleluia. Ana chorou nos pés do Senhor. Na hora da angústia, na hora da dificuldade, nós temos que chorar nos pés do Senhor. Essa mensagem é como se dissesse assim: é o cafezinho da janta, porque irmão Sandro, Ian já falou, o irmão Lucas, e já falou tudo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem um pai, não sei como ele. Mas tem como nós fazer melhor, porque a salvação é diferente da representação aqui do reino de Deus. A salvação é uma coisa que Deus nos deu, Jesus situou por nós. Agora, ser diferente e fazer mais, aí é diferente. Entendeu? Porque o galardão vai ter. E a gente precisa trabalhar no reino de Deus. A salvação, graças a Deus, vamos ter. Segurar firme na presença de Deus. Papai, me perdoa, porque somos pecadores. Me perdoa, Jesus. Não deixa eu perder a salvação. Mas Jesus quer mais. Deus quer mais, porque a seara é grande e são poucos os ceifeiros. E se a gente começar a se mobilizar e fazer a obra de Deus, olha o que aconteceu com Samuel. As atitudes da mãe. A mãe disse: Senhor, se tu me dá um filho, homem, varão, eu entrego nas tuas mãos. Deus disse: opa, Aleluia, Deus. olha, chamou a atenção, a oração de Ana chamou a atenção de Deus. Eu vou dar um filho para essa mulher para mim. Pronto, deu um filho para ela, e o que foi que ela fez? A festa de Penina aí acabou, porque aquela gracinha de estar atormentando a Ana já acabou. Depois que Ana orou a Deus lá, que o Eli disse que ela estava embriagada, ela disse: não, Senhor, eu estou aflita de alma. Aí o Eli liberou a Ana e disse: ó, Deus, o Senhor dos Exércitos vai te conceder a tua petição. Aleluia. E ela já mudou o semblante, ela recebeu para ela aquela bênção e já mudou o semblante e foi. E realmente ela engravidou Samuel. O que foi que Ana fez aí agora? Entregou nas mãos do Senhor, entregou aos cuidados de Eli, o sacerdote. Primeiro ele mandou o menino, disse: ó, chegou o dia de o outro ano para o Eucana aí com o pessoal para fazer o sacrifício, fazer o sacrifício ao Senhor dos Exércitos. A Ana disse: não, vai, que eu estou desmamando o menino. E depois que desmamar o menino, eu vou entregar nas mãos do Senhor. E eu já imagino o Eucana chegando lá e ele: cadê a mulher, a Ana? Rapaz, a Ana teve um filho, rapaz. A Ana teve uma bênção, ela está toda alegre. E ela disse: quando desmamar o menino, vai trazer para a presença do Senhor. Olha só não está pegando, na visão que ele diz, que ele não está ligado. Porque a responsabilidade dos pais para botar o menino no caminho que deve andar é 100%. Porque a mente dessas crianças também é meia, entendeu? Já foi adolescente. Era só bola, tudo, e se minha mãe deixasse, eu vinha dentro de casa. Escurecia, sem jeito, de noite eu vim para casa, porque ela quer aprender tudo. Mas se você colocar o teu filho no caminho que ele deve andar, quando ele crescer, ele não vai se desviar. Aleluia. Ele não vai se desviar. Ele pode até ir portando, comer as bolotas do porco, como nem fez o filho pródigo, mas ele vai sempre lembrar. Ele vai sempre lembrar daquela palavra que os pais ensinou. E ensinar com amor, ensinar com carinho. Porque tem pessoas que acham que levar o filho parece que transforma a igreja como se fosse um pesadelo para o filho. Não, tem que pedir sabedoria a Deus. Aleluia. Para aquela criança não ficar uma criança rebelde. E só pensando assim: quando eu fazer 18 anos, a primeira coisa que eu faço é sair dos pés do meu pai e aí agora eu vou procurar um lugar. Não, vocês têm que tentar atrair, pedir orientação entrar ao Espírito Santo de Deus. Glória. Pedir orientação ao Espírito Santo de Deus, porque quando você pega uma criança dessa e começa a fazer ela, criar amor pela palavra, escola do mãe, escola musical. Aí ela vai crescendo, vai comendo um mocotó, aí vai crescendo, aí você diz: agora vai. Por que a gente vê muitas pessoas que têm seus filhos se tornam pastores por sacrifício. Agora, se quando ele crescer e se desviar dele, também, aí não pode chorar o leite derramado. Tu fez a tua parte.
tu orou e não vai parar de orar. Vai continuar orando, porque teu filho é herança do Senhor. E a oração é: Senhor, eu entreguei em tuas mãos, levei na igreja, ensinei, é conhecedor da tua palavra, eu entrego em tuas mãos, Senhor, eu entrego em tuas mãos. E assim que Deus faz um milagre. E o Samuel, ele cresceu. Samuel, ele cresceu. E ele cresceu em sabedoria. É tanto que Samuel foi sacerdote, juiz, né? Sacerdote, juiz, profeta. E foi responsável para ungir o primeiro rei de Israel, Saul. Quantas coisas Samuel não fez? Samuel, pelo povo de Israel, é considerado como fosse o segundo Moisés. Imagine, Samuel vai chegar assim perante toda a multidão e dizer: eu devo alguma coisa para alguém? É como eu estava falando da minha amiga aqui agora. Se eu fazer uma reunião dessa, eu não posso nem fazer, na verdade. É a misericórdia de Deus que é a causa de nós não sermos consumidos. Que os irmãos entendam que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. Esses adolescentes que estão na presença de Deus nessa noite aqui, eles podem se tornar mais sérios, Deus pode colocar. Maravilha. Eu tinha essa vontade. Só que eu vacilei, eu não permaneci na presença do Senhor. Tem muitos que não têm seus pais, não é evangélico. Então esse precisa da igreja. Chega no dirigente, no líder dos adolescentes, ou no tem alguém dos adolescentes, conversa com eles. Tio Lucas, eu tenho uma dúvida aqui. Como é que é esse livro aqui? Tio, eu não tenho Bíblia, eu tenho isso aqui. Então cria a curiosidade. Quando eu aceitei a Jesus, minha mãe não era crente. Eu e mais 3 irmãos, mas não era crente. E quando eu aceitei a Jesus, eu lembro que tinha algumas coisas, eu era adolescente, e algumas coisas que o pastor mesmo falou. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar seu cabelo. Porque eu era tirado a jogar bolinha, eu tinha uns 13 anos, eu jogava um futebolzinho, e ainda cortava o cabelinho amarradinho, todo tiradinho. O pastor disse: ó, passar a tesoura desse cabelo aí. Eu disse: ih, rapaz, foi até quando ele estava um choque no coração ali, mas eu disse: não, não vou cortar. Já no outro dia eu cortei o cabelo, aí tudo que dentro de casa, apesar que a nossa casa não tinha quase nada, só tinha salão, né? Uma família bem humilde, e aí dentro de casa, tudo que a gente via que desagradava o Espírito Santo, nós não, isso aqui não pode não. Eu lembro que tinha umas cartinhas de baralho, não sei se quem conhece, né, uma carta de baralho, que a gente brincava aquilo ali. Poxa, a gente chegou, pegou nós 3, eu e mais 2 irmãos, o mais novo pegou aquele baralhinho, foi lá no quintal, rasgou. Então todas essas atitudes, Deus está vendo. Deus está vendo essas atitudes, Deus está vendo um negócio e Deus começa a usar. O irmão Santo falou aqui sobre a glória de Deus descer. Tem que ter oração. Tem que ter oração. Dá tempo para mim contar um testemunho aqui do meu irmão, esse depois de mim mais novo. Teve uma época que nós era adolescente. Sabe quantas horas esse meu irmão orava? 4 horas por dia. E eu na sessão da tarde. Quem é que vai dar mais certo aqui? Quem está na sessão da tarde ou quem está orando 4 horas por dia? Eu tenho 16 anos. Nós respeitava ele. Ele saía do quarto às vezes assim, ó, e nós teríamos com 16 anos. E eu mais velho do que ele. E eu já meio assim, perdidinho. E ele conta com testemunho que ele foi lá no Nordeste. Lá tinha uma cidadezinha que era assim, uns povoadozinhos. E tinha um diabo lá que ele viu que o meu irmão estava nessa vontade. E ele foi orientando, o irmão orientando. Então todo culto que ele ia levava meu irmão de bicicleta. E eles contam até hoje que ele chegou nesse povoado e foram para uma festa desse povoado, que a gente lotado. Ia ter uma pregadora que ia pregar, lotado. As janelas tudo lotadas. E aí, meu irmão, sentado no banco, o dirigente conhecia ele, sabia que ele lavava umas palavras boas, o dirigente foi inventar e dar uma oportunidade para o meu irmão. Quando o meu irmão mandou uma oportunidade rapidinho, rapaz, até hoje, quando se chegava no povoadozinho, o pessoal dizia: ô Neto, tu viu o que foi aquilo? Tu lembra daquilo? Deus tomou a igreja. Meu irmão pegou o microfone, até hoje ele conta. Ele disse que não tem o que foi aquilo. Ele disse que a igreja parece que flutuava. A pregadora de nome, sabe o que a pregadora disse? É Deus, deixa Deus. O menino pegou quase 2 horas e a pregadora não pegou. E ele disse que até hoje os irmãos falam: o que foi aquilo, Neto? Os velhinhos que vê ele, o que foi aquilo?
a gente precisa orar. Eu estava lembrando uns dias atrás aqui, o pastor chamou a gente para orar, de madrugada, no outro dia, não, um dia após a ceia, eu vim mesmo cansado do meu corpo, aí na escola dominical vim, aí outro orando, aí começa a se falar de monte, começa a se falar de tudo dos lares, a gente começa a participar dessas coisas, aí quando chega aqui na escola dominical, a gente senta para a presença de Deus. Aí tem gente que vem assim, eu na escola dominical, eu cheguei na escola dominical ali, a presença de Deus foi tão grande, uma rosa ali já conectou e eu, eita glória, o negócio aqui está gostoso, na escola dominical. A presença de Deus só sabe dizer se é gostoso quem sente, e quem tem curiosidade para sentir, aceita Jesus e começa a buscar para você ver. Deus quer glória, porque Deus procura os verdadeiros adoradores. E Deus fala quando você estiver com o seu desejo, as coisas que não estão batendo legal, que vocês estão se sentindo humilhados, entrega na mão do Senhor Jesus. Entrega na mão do Senhor Jesus. Depois de mim, esses dois irmãos, a gente se desviou e graças a Deus teve misericórdia na nossa vida e permitiu que a gente voltasse. Agora sim, as promessas de Deus, elas vão se cumprir de todo jeito? Não é assim não, meu irmão. Tem uma regrazinha. Vamos ler aqui o livro de Samuel mesmo. Volta um pouquinho para trás do livro de Samuel. Eu marquei aí o capítulo 2 e o capítulo 2. Volta vocês aí que está com a Bíblia aberta, o capítulo 2 e o versículo 30. Olha o que Deus falou para os filhos de Eli, para a família de Eli. Olha o que Deus falou. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Para sempre, perpetuamente, para sempre. Quem falou isso aí? Para a família de Deus. Né? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Assim, entendi? Agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão avaliados, serão julgados. É por isso que nós temos que ler a palavra de Deus. Aleluia. Não mesmo Deus está falando aqui, eu disse para vocês que eu andaria perante vocês perpetuamente, para sempre. Mas agora não, os que me honram eu honrarei. E por que esse negócio de não foi uma promessa que Deus fez? Ou a palavra está enganada? Não foi uma promessa que Deus fez? Deus não fez a promessa que ele andaria com o povo, com a família dele? Oxe, perpetuamente, para sempre? E por que o meu Deus está dizendo: hoje longe de mim, estou fora, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão avaliados, serão julgados. Pronto, é a palavra que nos julga, é a palavra que nos orienta. Aleluia. Então não tem. Se você permanecer firme na palavra, meditando, você vai ser feliz. Começa a ler a palavra. Começa a ler a palavra, participar dos cultos, se informar com o pastor está precisando de quê? O que é que eu posso fazer para ajudar o Senhor? Começa a se aproximar para ver. Começa a se aproximar para você ver. Você começa assim, Deus te liberta de um bocado de coisa ruim. Liberta, começando pela preguiça, né? Porque às vezes você não tem para entender nada, preguiça mesmo. Às vezes é pertinho mesmo, né? Então, que o Senhor Jesus possa, através do seu Filho Jesus, ter misericórdia da nossa vida. Porque, para nós que chegamos em certas idades e não fizemos aquilo que a Bíblia mandou, não fique chorando no derramado, porque pela graça somos salvos. E isso não é pela fé. E isso não vem de nós, é de Deus. A salvação já está garantida, né, Raci? A salvação está garantida. Então segura a salvação firme e anda com Jesus. O fardo fica leve. Vinde a mim os que estáis cansados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, andando com Jesus para não perder a salvação. Mas Jesus, eu pequei tanto contra ti, agora eu quero retomar algumas coisas. Opa, olha meu filho Marcelo querendo voltar. Espera aí, irmão, eu vou ver se dá tempo, ainda tento viver até 80 anos. Porque, sei lá, a idade do brasileiro hoje é 70, né, o máximo é 80. Então, tem algumas promessas que Jesus vai dizer: ô Marcelo, a tua salvação está garantida, mas vem aqui, faz isso aqui, mas isso aqui não vai dar mais tempo não. Acabou e perdeu, não fica só na unidade mais não. A negligência foi nossa. Entendeu? Nós temos que agradecer a Deus por Ele não ter nos consumido. Quantos temos uma matou na Bíblia?
Deus é o que faz as coisas andar. E não adianta a gente querer aqui ver como é que Deus trabalha, ou Deus trabalha, não. Sacode a poeira, meu irmão, vamos para a obra de Deus. Porque a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Olha o que aconteceu com Samuel. Olha a responsabilidade de Samuel toda. E foi o único na Bíblia, porque se Davi chegasse e falasse assim, ó, eu quero reunir toda a congregação aí, e que ele quer perguntar assim, alguém foi confirmar aqui, poderia aparecer um parente do rapaz que ele pegou a mulher lá, do soldado lá que ele casou com a mulher lá, mandou matar o Urias. Poderia aparecer um parente e dizer, ô Davi, desculpa, eu sou errei, mas eu fiz um malzinho ali, tá? Sansão, servo de Deus na presença do Senhor bonitinho, o que aconteceu? Amarrado agora de um lado e de outro, com os olhos cegos, furado pelos filisteus e clamando agora dizendo, meu Deus, tem misericórdia de mim, Jesus, pelo menos dessa vez. Aí Jesus disse, vou matar esse vergonha de filho de repente que não presta para nada, só presta para me dar trabalho. E ungiu Sansão de novo, e Sansão morreu junto com a galera. É Deus, entendeu? E outra, não fique se julgando porque algumas pessoas pegam, e Deus não vai pecar não, porque às vezes você pode só pisar o pé e tentar pecar e já morrer. E aí depois o outro diz assim, tem um camarada que pegou uma vida toda, Deus deixou aí, e o outro só foi tentar dar uma escapulidinha, meu irmão, fique na presença do Senhor. Ô, glória! Porque que Deus me livrou. Eu posso contar para vocês o testemunho. Porque Deus me livrou do vale da sombra da morte. Me tirou para uma morte. E não só uma vez não. Entendeu? É por isso que eu digo, adolescente, servo do Senhor Jesus, fica na presença. Não desvia, glória, não. aleluia. Não desvia não, que o mundo ele segue, e ele vai chegar uma hora que não tem força para voltar e você estava preso nas garras de Satanás. É assim que acontece. Começa com uma cachaçinha, uma misturadinha com refrigerante, depois quando menos espera, acabou. Está enganchado. Entendeu? Então é assim. Já chegou uma vez que eu estava tão na lama que eu saí, e logo cedo eu saí e disse, meu Deus, na lama. Eu disse, meu Deus, olha o poder de Deus, velho. Só eu e ele falando, meu Deus, se for para mim viver desse jeito aqui, eu quero que o Senhor me mate hoje. E saí, né? E saí. E fui para a vidona de cachaça, droga, e saí. Isso foi cedo, eu já saí com esse pensamento. Se for para andar, eu não vou mudar minha vida, mas se for para me andar desse jeito aqui, o Senhor tira minha vida hoje. E aí, o estaiado esqueceu, né? Tomando cachaça, esqueceu, e aí veio eu, pelas madrugadas, andando, lá em Budazá, São Paulo, sozinho, que nem um menino na rua andando. Rapaz, você não sabe nada, eu vou assim, tipo numa fila assim, bem escura, não tinha movimento, e eu vejo aquela zoada de carro. Para a velocidade, vai ser no céu, tá na momento, um baile, um negócio assim. E aí vem aquela velocidade toda, e eu, no meio dele, assim, andando, drogado, disse, quem será esse irmão que vem aí? Vai acabar morrendo, vai acabar batendo, pensando comigo. Rapaz, parou um carro na minha frente assim, ó, desceu num galegão, parece aquele monte de Golias. O bichão dava uns dois, maiadão com uma mouse na mão, e disse mesmo assim, vai morrer agora. Poxa, não deu tempo nem eu falar assim, mas morreu o quê? Ele já veio e me deu uma coronhada na cabeça. É o que está acontecendo, e você vai morrer agora, você não pediu a morte? Não pediu morte não, velho, pediu. E eu disse, não, vai pedir não, fiquei naquela luta com ele disse a ele, me deu cu. E eu já não aguentava mais, eu pedi não, mas pediu. Você pediu a morte cedo, rapaz, lembra não? Peça a morte dele agora para me matar agora. Disse, não, rapaz, não quero morrer não, pelo amor de Deus. E eu falei, pelo amor de Deus, não quero morrer não. Aí ele, tá. Arrumou a roupa assim, não, tá, entrou no quarto do mundo. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca.
Maravilha. Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que é organizado na qual. É por isso que esse povo, Samuel, Davi, esse povo desafiava a lei da gravidade. E o mar se abriu. Se a gente for falar as bênçãos que o Senhor fez no povo de Israel, o mar se abriu, meu irmão. É uma algo que estava amargo e virou doce. Só que a gente, a nossa fé, a esse nível é muito pequena, mas que nós possamos fazer o básico. Glória. Oração, jejum, escolhe alguns dias da semana para fazer um jejum, uma oração. E os adolescentes, abraça, fique conosco, que nós podemos ajudar vocês a seguir as trilhas, entendeu? A seguir as trilhas, procura os líderes, procura a igreja. Esse trabalho de você que o Espírito Santo fala com ele, vem para a igreja, não desanima. Vocês têm que unir, tem assim, vamos virar um exército aqui, mas eu lembro que a gente fazia tudo quando nós era adolescente, a gente fazia tudo, distribuía as oportunidades, dinheiro para fazer. Isso aí vai amadurecendo, porque vai fazendo você ter a dica. Aleluia. Então vocês têm que unir e não desanimar, ficar firme na presença de Deus, começar a falar de Jesus para outras pessoas, para outros coleguinhas da escola, e não desanimar. Então, o relógio já acabou ali. Eu espero que Deus tenha falado com cada um de vocês nessa noite. Amém. Glória a Deus. Só me resta adorar a Deus e adorar a Deus em espírito de verdade. Mas só que eu necessito muitas orações dos irmãos. Continua orando por nós, pela minha família. A gente já tem 4 anos aqui, vai fazer 5. Eu sempre me atrapalho um pouco, minha esposa diz assim, é 4. Às vezes eu falo assim, é 3, ela não, é 4. Aí às vezes é 5, mas eu sei que nós temos um tempinho aqui já. E essa igreja, eu me sinto muito feliz porque nós fomos acolhidos por essa igreja. Nós fomos acolhidos. Uma outra vez que eu tive a oportunidade, eu vou contar um pouco do testemunho quando a gente chegou aqui. Deus falou grandemente aqui nessa igreja com a gente. Falou assim, nitidamente, dizendo assim, hoje vai acontecer isso, viu? Aí a gente, não, e agora, Jesus, né? Aí o Espírito Santo, agora nós faz o que? Ele faz aqui, até o beco para entrar, o Espírito Santo diz, agora, até a rua. O Espírito Santo é nosso guia. Maravilha. Ô glória. Jesus disse, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. Maravilha. Se você quer o Consolador nessa noite, dá glória a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Passa o microfone para quem. Maravilha, Jesus. Ô glória. Maravilha. Glória a Jesus. Palavras maravilhosas. Vamos cantar com ele, vamos ofertar para a obra do Senhor. Os irmãos que estão encarregados da fé podem abraçar. Um lá maior para mim. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ofertar, querido Deus, Pai, nesse momento. Oramos pelos teus filhos que vão ofertar, Pai, aqueles que não têm, e se não pensaram também junto conosco, nessa bênção, em nome de Jesus. Amém. Lá maior. Oração nunca é demais. O Senhor está aqui e quer alcançar você com a sua misericórdia. Quantos desejam oração depois dessa palavra? Glória a Jesus. O único homem da Bíblia Sagrada que não se avaliou a si próprio é um perigo quando o homem e a mulher, ele avalia assim a si próprio. Mas Samuel deixou o povo avaliar. Veja quem sou. Julgue vocês quem sou. Aleluia. Que cada um de